vamos abrir com o incomparável. Incomparável! Que neste domingo esteve comparável ao Botafogo, tanto que tivemos uma igualdade 0-0 no placar. Vamos com o jogo, Pascoal. Achou que o Flamengo jogou bem? Acha que o Botafogo está reagindo depois do péssimo começo de ano? Vamos começar a falar, tá tudo bem, Pascoal, você tá amuado. Olha a minha cara de alegria desse jogo. Olha como eu tô feliz. Foi legal, não? Mas Olha por como é quê, que eu tô Pascoal? contente. Mas por quê, Pascoal? Pelo Botafogo ou pelo Flamengo? O Botafogo fez o que tinha que fazer. Né? Então é pelo Flamengo. Aqui vai a questão, sim. O elenco do Flamengo é incomparável. Não há comparação entre elencos do Flamengo e qualquer outro time do futebol brasileiro. O elenco é incomparável. Só que o elenco incomparável não joga como incomparável. O elenco é incomparável, mas o time do Flamengo não joga como um time com um elenco incomparável. Faltou muita gente. O meio-campo todo não estava lá, né, gente? 2 volantes fora, o Gerson fora, o Arrascaeta fora, então, tudo meio que assim. E a única coisa que eu tenho que dizer do Flamengo é que o Flamengo não consegue jogar da maneira que o Felipe Luiz quer, sem todos os seus jogadores. Não tem aquela pressão que ele quer, não funciona do jeito que ele quer. O Botafogo no primeiro tempo, o Flamengo equilibrou o jogo no primeiro tempo, não sei o quê. Mas vê, se você vai ver imagens de quem? Uma defesa do John e 4, 5 bolas ali, cabeçada na área, bola que passa perto, é o Cuiabano que bate, a bola passa perto do gol. Vai vendo, já é segundo tempo. No primeiro tempo, estava mais pro Botafogo, mais perto o Botafogo de fazer o gol do que o Flamengo. Agora, se você parar para pensar, vai assim, então o Botafogo deveria ter vencido o jogo? Se você me perguntar, eu vou até imaginar que sim. Eu posso até imaginar que sim, porque o time do Botafogo foi mais organizado do que o Flamengo. Teve mais organização. O Zinho falou, talvez o Botafogo tivesse mais jogadores fora, porque os jogadores perdidos pelo Flamengo são tão importantes quanto os jogadores perdidos pelo Botafogo. Ou não? Para o Botafogo, os jogadores que ficaram fora fazem falta. Para o Flamengo, fazem muita falta. O elenco do Flamengo é incomparável, mas o Flamengo precisa encontrar o meio termo. O Felipe Luiz, o cara que eu adoro, você não precisa nem falar da minha história com o Felipe Luiz, eu adoro o Felipe Luiz. Mas ele tem que encontrar o meio termo, não dá para jogar só de um jeito. Tem que encontrar algumas formas que tenham uma variação de jogada, que criem perspectivas. Né? Acho que o torcedor do Flamengo, é só minha impressão, né? Não sei se é um desabafo, é minha impressão. O Flamengo não jogou o que a torcida esperava. Mesmo com todos os seus desfalques, todos os seus problemas, o Flamengo não jogou o que a torcida imaginava. Mas quando entra no Maracanã tem que dar pressão no adversário, tem que jogar em cima, mas tem dia que não tem como. Sem tantos jogadores como o Flamengo não tinha. Então, o elenco é incomparável, só que o Flamengo não está jogando... Você sabe que tem uma coisa que me custa muito, né? É concordar com o Zinho. Mas ele tem razão. Ele tem razão. Aí eu vou concordar com ele. Opa. Quando ele falou que o Flamengo errou no planejamento para aquele jogo da Libertadores e o Flamengo perdeu o jogo da Libertadores, porque tinha Copa do Brasil... Com Córdoba. Você primeiro, né? Lembra? Foi o primeiro. Foi o primeiro. Primeiro jogo. Lembra disso? Que o Zinho falou, tá errado, planejaram errado. Antes do jogo ele falou, tem algum equívoco aí, alguma coisa tá errada, porque não pode ficar, porque esses caras vão ter que jogar o Campeonato Brasileiro. Mas começou no primeiro jogo lá, quando tiraram, aí não fizeram o resultado, aí foram obrigados a colocar na sequência que o Zinho falou, né? Então, é isso que eu estou dizendo. Houve um erro de planejamento. Quem é que planeja? É o Boto. Vamos começar a dar nome aos bois, é o Boto. Não, mas... É o Felipe. Quem é que planejou? É o presidente do Flamengo, que quer ganhar o Campeonato Brasileiro e não quer abrir mão do Campeonato Brasileiro? Já está 4 pontos atrás do Palmeiras. E vão se enfrentar agora. No próximo domingo no Allianz. Osso! É osso. É osso. Então, gente, o Palmeiras deve poupar todo mundo no meio de semana na Copa do Brasil, né? Para botar... Não sei, hein? Vai poupar muito. Ceará é perigoso, hein? Mas vai poupar bastante gente. Eu acho que ele pode poupar depois na Libertadores, do jogo do Flamengo. O jogo com o Flamengo não vai poupar ninguém. Não, depois do Flamengo. O jogo do Flamengo é decisão de campeonato. Vai jogar os dois, tem que jogar. Quem acha que não tem decisão de campeonato no brasileiro? Tem. Porque se o Palmeiras... Só uma suposição. O Palmeiras abre 7 pontos, o Palmeiras já não depende do jogo da volta contra o Flamengo. Porque os 3 pontos do jogo da volta já estão embutidos nessa diferença.
Então, o Zinho teve toda a razão em dizer que o Flamengo fez Olha, não esperava ver isso, fez um planejamento Pascoal equivocado. concordando com o Zinho. Isso... Emocionado. Eu não imaginava. Porque quando a gente vê o Flamengo nesse momento, perdendo jogadores como perdeu, chegar num clássico contra o Botafogo e não acontecer, isso me pesa muito, cara. Mas você achou que jogou mal, Pascoal? Não, acho que não aconteceu nada. Jogo assim de nada. É um jogo de nada por nada. O Flamengo não aconteceu. Quantas jogadas claras o Flamengo teve de gol? Mas aí, se você me permite, Pascoal, eu acho que aí entra o que nós sempre falamos aqui. Uma coisa é você ter o melhor elenco, que aí a gente concorda, todos nós concordamos aqui. Outra coisa é falar para o adversário isso. Porque do outro lado tem adversários também, que os caras treinam, jogam, têm qualidade, jogam dentro daquilo que precisa ser feito para jogar contra o Flamengo. O que está muito claro é que assim, é incomparável. Também acho que o time do Flamengo, o elenco, é o melhor que tem, qualidade técnica impressionante. Agora, quando você não tem 2 jogadores, esse time não consegue jogar. E você está falando de 2 especificamente? 2 jogadores, Arrascaeta e Gerson. Vamos ouvir. Quando ele não tem esses 2 jogadores, ele não consegue jogar, não consegue desenvolver um outro tipo de jogo. Porque só tem o plano do jogo do Abafa. Mas é isso que eu ia falar. Aí entra o jogo, que aí você tem que comparar os elencos. O Botafogo também tinha dificuldades, mas o Paiva teve uma estratégia melhor. Eu acho que aí é a definição. E eu acho que isso faz parte. Por quê? Porque o Felipe está começando como treinador. Uma coisa é você ter experiência como jogador durante a vida inteira. Outra coisa é você ser treinador e ter que administrar e pensar em tomadas de decisões rápidas, em frações de segundos, num jogo de 90 minutos, do qual você muitas vezes peraí, agora eu vou falar para o Gerson. Gerson, faz isso, porque o cara consegue, de certa forma, ajustar. Aí eu não tenho o Gerson, o que eu vou falar? O que eu vou fazer? E do outro lado, você tem um time que é uma unidade, que é um time que sempre foi pautado no coletivo, né? E aí você tem um choque de estratégias, choques táticos, decisões, tomadas de decisões, né? Então tem esse lado. E eu acho que vai fazer parte da crescente carreira do Felipe, mas vai fazer esses processos, são partes importantes. Porque o Flamengo tem problemas quando joga contra times que são bem organizados na parte defensiva. Perfeitamente. Toda vez que joga contra time da mesma grandeza, com times assim, o Flamengo tem dificuldades. Né? Então, isso é uma coisa que o Felipe tem que trabalhar, uma coisa que os jogadores precisam entender. Né? Foi um jogo, no primeiro tempo o Flamengo teve um pouco mais de controle, no segundo tempo o Botafogo conseguiu criar mais oportunidades, foi um jogo, mas se esperava mais, especialmente do Flamengo. E aí entra os méritos do Botafogo, que eu acho que assim, a gente não pode desprezar. Esse Campeonato Brasileiro é um campeonato muito complicado, é muito equilibrado. É só você ver agora o Mirassol contra o Internacional de Porto Alegre. Sim. Né? Você não pode achar que vou entrar em campo, vou jogar 80% para ver se... Não, ou você joga 100% ou você não consegue ganhar. É complicado. E uma outra situação, que aí entra no que o Zinho falou e que nós já estamos falando aqui sobre planejamento. Porque tem muitos jogos, os melhores estarão fora, tem isso aqui. E aí o que eu vou falar não é só para o Felipe, mas para todos os treinadores que reclamam de calendário. Para todos os jogadores que reclamam de calendário. É o seguinte, o calendário tem 150 jogos que é para pagar o salário de vocês. Simples. A cada dia que passa, os salários são mais altos, são mais longos os contratos, né? Então o custo é maior, então o clube precisa arrecadar mais dinheiro para poder manter um bom time. Um time equilibrado, um time que você tenha 18 jogadores com a mesma qualidade em relação a uma qualidade, uma baixa a outra, mas com uma diferença, pouca diferença entre um e outro. Então, assim, quanto se paga hoje para um treinador? Quanto se paga hoje para um jogador? O clube vai tirar a receita da onde? Da televisão, de outras coisas, mas a grande parte vem da televisão, se eu não me engano. E aí você não pode reclamar. Você tem que chegar nas costas do seu presidente e falar, presidente, faz o seguinte, quando teve a eleição aí da CBF, quando teve um monte de coisa, vamos fazer o seguinte, vamos sentar e escutar os jogadores, vamos escutar quem faz o espetáculo, como é que funciona, entendeu? Os caras das federações, eles estão preocupados com isso? Ou eles estão preocupados com a mesada que eles vão receber durante esse período?
Né? Então, assim, não dá para reclamar. Não podem reclamar. Não podem, porque a origem de tantos jogos são os salários. E isso não é, é Brasil, fresco. Não, não é no Brasil. Na Europa está acontecendo a mesma coisa. Os caras estão começando a reclamar porque tem jogo. Mas ninguém fala do bolso, ninguém fala o quanto eles estão ganhando, ninguém fala quanto é a arrecadação. Tem um porquê. Só que ninguém quer falar. Né? Então, assim, esse discurso de, tem muitos jogos, eu não compro. Eu não compro. Mas é a primeira vez que o Felipe fala isso. Por isso que eu falei antes, Pascoal. O Tite falava quase todo jogo. Por isso que eu falei antes. O Felipe é a primeira vez que fala. Eu quero ouvir. Vale para todos os treinadores, não só para o Felipe. Aí o Felipe está falando, mas é um discurso que isso já vem há algum tempo.